Tá difícil de entender, não é? Está muito complexo, está muito variável, está muito indefinido, não está claro, está difícil de entender. Olha, meu querido, minha querida, a vida é assim mesmo. Quando a gente pensa que entendeu de tudo, a gente vai se dar conta que não sabe de nada. Embora tenha uma sensação inadequada de quem entendeu de tudo, não é? Eu tenho conversado com algumas pessoas muito íntimas e tenho pedido que mais do que nunca nós necessitamos exercer a calma, exercer a paciência e exercer a sabedoria. Quando a noite se acalma, muita coisa acontece que a gente não tem consciência. Estou falando de muita coisa a nível espiritual. Muitas alternâncias, muitas buscas, muitas, né? E é claro que eu, que você, que todos nós somos alterados. Se você tem a sua consciência tranquila de que fez o melhor durante a sua existência, que fez o que a sua consciência lhe cobrava, isso é o suficiente para você pôr a cabeça no travesseiro e dormir. Minha avó dizia, minha vovó pequena, minha querida e linda vovó pequena, bem-aventurados aqueles que dormem, que põem a cabeça no travesseiro e que dormem, não é? Uma certa feita eu vi alguém na rua, deitado na calçada, né? Com a cabeça assim no batente de uma vitrine. Eu tomo como exemplo todas essas visões que eu tenho. Lembro da minha avó, da sabedoria dela, né? Quando a gente fazia alguma coisa além do que não deveríamos fazer, ela nos dizia assim, ai, ai, sim, ai, sim, Eu me lembro que eu olhava para ela assim, com quem que diz o que é que ela está plantando, né? Então, esse ai, ai, sim, significa que a sua batata está cozinhando e não demora muito. Já já a sua batata estará na sua mão, a batata quente. Então, tenhamos sabedoria, acima de tudo, sabedoria, fé, discernimento, porque a vida nos cobra e nos socorre exatamente por esse corredor aí, do discernimento. Nada do que foi mal feito, mal versado, nada do que foi roubado, nada do que foi mal versado, seria ir de encontro à natureza. A natureza não dá. A evolução não dá saltos, né? Então aquieta um pouco o teu coração, tende um pouco mais de sabedoria. Lembra quando você era criança, que brincava no parquinho de vivo ou morto? Quando gritava morto, todo mundo parava. A vida também é assim. Se você considerar a vida como essa brincadeira de vivo ou morto, né? Ela está dando mensagens para nós a todo instante dessa maneira aí. Vivo ou morto, né? Há momentos em que você tem que fazer o papel do gato morto. Há momentos em que você
tem que fazer o papel do gato acordado, vivo. Eu lhes confesso que não vejo motivo para angústia, vejo motivo apenas para agradecer a vida a todo santo momento. Se nesta bendita vida fosse haver coisas apenas que viessem agradar a mim e aos meus desejos e aos meus quereres, não seria justa, talvez. Porque quando eu aprendi mais nessa vida foi quando eu tive que atravessar grandes tempestades, grandes ventos uivandos, né? E olha que não foram poucas vezes que os ventos uivaram. Eu tive que atravessar essas madrugadas. E você também atravessou essas madrugadas, é que você não se lembra disso. Ou às vezes fica tão exaltado, né? Que fica pensando na abobrinha, sem nenhuma necessidade, sem realmente nenhuma necessidade para isso. Pensando na abobrinha. Tudo na vida passa. A própria vida, a própria existência nossa, física, é uma prova de capacidade nossa de superação a todo instante. Sempre, 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 e sempre será assim. Existe um livro chamado Há 2000 Anos, em que o nosso querido Emmanuel, né, que vocês todos que conhecem, né, como o grande mentor espiritual de Chico Xavier. Há 2000 anos existe esse livro, Psicografia de Chico Xavier, em que mostra o Emmanuel há 2000 anos atrás. Quem era Emmanuel há 2000 anos atrás? Um grande senador da República Romana, poderoso, arrogante, prepotente, que até mesmo não se permitiu ir até Jesus para pedir que Jesus curasse a sua filha, né? Era um senador romano chamado Lentulus Publius, ou Publius Lentulus. E em seguida tem um outro livro chamado 50 Anos Depois, em que o próprio espírito que estava no corpo como o senador romano, Lentulus Publius, ele se manifesta como um escravo Nestório. Em uma vida, um grande senador, um poderoso, mas que não teve a capacidade, a humildade de se vincular a Jesus, como a sua esposa o fez. Não atendeu ao pedido da sua esposa, que fosse até Jesus pedir para Jesus curar a sua filha da lepra. Imagine a prepotência desse homem, imagine a arrogância desse homem. Hein? Você pode ler esses dois livros há 2000 anos, Psicografia de Chico. Emmanuel era o espírito que dava, e depois, 50 anos depois, tem Ave Cristo, depois tem Paulo Estevão, e finalmente Renúncia. São as obras básicas para você compreender a história do cristianismo primitivo, onde esses personagens estavam todos lá. Emmanuel,
que no momento presente, nós estamos no dia 8 de novembro de 2022, Emmanuel já está reencarnado, segundo consta na literatura espírita, nas falas de Chico. Ele já teria reencarnado em São Paulo. Hoje deve ter quase 20 anos de idade. Aquietai-vos, aquieta teu juízo. Tudo segue o fluxo da vida. A vida é como um rio. Tem dias que a maré está baixa, tem dias que a maré está alta, tem dias que ele está seco, só aparecem as pedras. Namastê, namastê, muita paz. O Deus que habita em mim, cumprimento o Deus que habita em você. Jesus seja em teu coração.